Em nome de Jesus, nos leva a estarmos cada dia mais entronizados na Sua presença. Em nome de Jesus, nos dê graça neste momento. Amém. Amém. Então, o texto que a gente gostaria de tratar hoje é o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 13, os dois discípulos no caminho de Emaús. E o tema que a gente vai trazer é expectativa e esperança. O que vocês têm a dizer? O que você tem a dizer a respeito desse texto, Leandro? Expectativa versus esperança. O que seria expectativa para você e o que seria esperança para você? Cara, eu creio que Antes da gente, claro, tratar o texto aqui, trazer o texto. Sim, eu creio na minha humilde visão, eu creio que expectativa está mais correlacionada a quando a gente cria certas suposições de algo que às vezes não existe, né? Um exemplo bem rápido é como, por exemplo, eu vou entregar um currículo numa empresa, mas às vezes eu já me vejo naquela empresa fazendo um tal serviço, mesmo que às vezes eu tenha uma noção básica dele, mas aí quando eu fico sabendo que aquela empresa já contratou os funcionários e eu não fui chamado, eu fico frustrado. Então eu já não me vejo, então eu já fico pensando que eu falhei em alguma coisa, ou a forma na qual eu fui entregar o currículo gerou uma má impressão de mim. Então expectativa eu acho que é quando uma pessoa cria ilusões na sua mente e ela quer que o mundo corresponda àquilo que ela pensa, àquilo que ela imagina. E esperança é quando nós confiamos em algo do futuro, mas com a probabilidade de às vezes dar errado certas coisas. Então a gente confia que algo vai dar certo, porém a gente não fica criando suposições imaginárias sobre aquilo. Nós só apenas vivemos e vamos suportando cada obstáculo sem criar nenhum tipo de alarme ou criar tipo de suposições na nossa mente. Interessante. O que você acha, Léo, a respeito de expectativa e a respeito de esperança? Qual é o seu pensamento a respeito disso, antes da gente ler o texto? Então, velho, pra mim, expectativa é o seguinte, mano. É que se não acontecer aquilo que eu espero, eu não consigo fluir. Eu dependo disso acontecer para que eu consiga fazer aquilo que eu quero ou viver aquilo que eu fui chamado ou ser uma pessoa feliz. Então, com alguns anos de convivência, né, de caminhada, eu me percebi me frustrando, principalmente com o Senhor, diversas vezes. E ao meu olhar, cara, o Senhor nunca erra. Então, automaticamente, se eu vejo uma insatisfação em mim, uma ingratidão em mim, a culpa é minha. Ou, não sei se culpa, mas vem de mim, que o Senhor é puro. E eu ainda estou nesse processo de purificação. Então, assim, eu comecei a observar o porquê que eu não conseguia ser grato e porquê que eu não conseguia viver em um estado de celebração. Tudo aquilo que o Senhor já tinha me dado através do sacrifício do Filho dele na cruz. Eu percebi que essa ingratidão no meu coração, ela nascia de uma expectativa. Só que sempre foi falado, e às vezes é falado inconscientemente, para que a gente venha pôr expectativa, né, em Deus. Não coloque expectativa em pessoas, mas coloque em Deus. E eu aprendi com o tempo, que assim indo mais a fundo, que nem em Deus a gente deve ter expectativa. E isso eu falo examinando a partir de minhas experiências. Pode ser que eu não esteja completamente correto, mas eu estou num caminho. Que quando eu boto expectativa na pessoa ou em Deus, quando eu me relaciono com as mesmas, se essa expectativa não acontecer, acaba me desgastando. E eu, como ser humano limitado, acabo não conseguindo celebrar o meu relacionamento com essa pessoa, acabo não conseguindo servir, sendo a pessoa ou a Deus de maneira plena, porque na minha alma vai ter um sentimento de que a pessoa faltou comigo. Logo eu descobri que se eu não tiver expectativa, eu me julgava como sem fé. Se eu não espero mais nada é porque eu não tenho a fé, mas não é por esse lado.
É porque eu aprendi que a salvação de uma plenitude no relacionamento, seja com Deus ou com pessoas, é ter esperança e não expectativa. Porque a expectativa te faz depender de que aconteça aquilo que você espera para que você venha a ser uma pessoa plena. Já a esperança, ela te habilita para que você venha a ser uma pessoa plena em toda e qualquer situação. Sendo a pessoa fazendo o que você espera ou não. A esperança, ela te dá essa capacidade de dar continuidade em quem você é. Ela não altera em quem você é, no seu estado como pessoa. Interessante. E realmente, esperança é esperar, né? Vem da palavra esperar. Então, E também, a gente pode voltar também para a palavra, Vitor Hugo ressaltou que agora eu lembrei, que a Bíblia inteira, ela nos remete a termos de esperança. Em lugar nenhum, Jesus falou para a gente ter expectativa, velho. Interessante. É esperança. É verdade. E a gente vai tratar de dois discípulos que, de alguma forma, colocaram uma expectativa errada sobre o que Jesus vinha fazer. Não que não seja a realidade, porque dentro da realidade o que Jesus veio fazer era o que realmente eles esperavam, sendo que não da forma. Sim, e a gente vai tratar esse assunto aqui e eu gostaria de discutir com vocês a respeito, à luz do que a própria Bíblia vai dizer, o que seria uma expectativa errada e o que seria uma esperança. O que seria a expectativa e o que seria a esperança. Vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Diz assim, a gente já sabe que aqui Lucas vai tratar da sepultura de Jesus. Jesus morre, foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscita. E diz assim, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino de Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que um Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Rapaziada, o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte. Esses dois homens eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, comiam, bebiam, faziam parte dos ensinamentos, provavelmente viam todos os milagres que Jesus fez. E nesse momento do cumprimento da profecia que Jesus tinha dado, que era que ele deveria
padecer, de que ele deveria ser morto e que no terceiro dia ele ressuscitaria, esses discípulos não se encontravam no lugar ao qual Jesus mandou com que eles ficassem, não saíssem, que era Israel. Que Jesus falou que não era para eles saírem de Israel enquanto do alto eles não fossem revestidos. Mas uma expectativa frustrada fez com que eles saíssem da posição que Jesus colocou eles. O ambiente, né? O ambiente. Ou seja, a expectativa deles era que Jesus, sendo o Messias, vinha para remir o povo de Israel do jugo de Roma. E era. Sendo que não da forma que eles pensavam que ia ser. Porque talvez eles achavam que Jesus ia montar restaurar o reino terreno. Né? Restaurar o reino terreno, com certeza. Por quê? Pelo multidão que seguia Jesus, provavelmente eles achavam que Jesus ia transmitir uma política de agressão contra Roma. Pelo fato de Jesus ter bastante seguidores. Como se fosse um revolucionário, né? Sim, um revolucionário. E não aconteceu o que eles achavam. E isso frustrou. De modo que eles voltaram agora para suas casas, para a sua aldeia, que era Emaús. O interessante é que Emaús significa aldeia de águas quentes, ou lugar de águas quentes, né? E muitas das vezes, Léo, trazendo para o nosso contexto, é o que a gente deposita em Jesus. É todas as nossas expectativas. E eu estou vendo pessoas frustradas por expectativas talvez não alcançadas. Por quê? Porque talvez nós seguimos Jesus por uma expectativa do que ele vai fazer, para que a gente continue. Pois isso é legal, Bessa. Então, à luz do que a Bíblia diz, a expectativa em Jesus possa ser frustrante e possa ser que nos desvie do local, do ambiente material que ele coloca e do ambiente espiritual que ele quer nos levar. Então, eu queria discutir com vocês, à luz do que a Bíblia está tratando, uma profundidade a respeito de uma expectativa e de uma esperança. Por quê? Talvez a gente ainda tenha a expectativa de que vamos ser salvos, quando nós deveríamos ter a esperança de que já somos. E por isso a gente continua. Por quê? Porque a gente não depende do resultado para prosseguir, mas nós sabemos do resultado final. Então, independente do resultado, a princípio, independente do resultado, à luz do que a gente queria, nós continuamos. Por quê? Porque a gente ainda espera que o final seja melhor talvez do que o começo, como ele disse. Que a melhor coisa é a morte do melhor fim do que o começo. Melhor o fim do que o começo, né? Melhor o fim da vida do que o começo dela. Ou melhor é a morte do que o nascimento. Então nós temos essa esperança de que o final é muito melhor do que a trajetória. Então, à luz do que Lucas está trazendo, o que vocês têm para compartilhar aí a respeito de expectativa? O Leandro trouxe algumas perguntas aqui que eu gostaria de compartilhar para a gente poder, Léo, discorrer a respeito desse tema de hoje. Só um minuto que eu vou colocar aqui. Então vamos lá. O Leandro fez a seguinte pergunta: quando a esperança se torna expectativa? Quando tem que acontecer como eu espero, quando eu dependo que aconteça como eu espero. Eu ponho a minha casa sobre essa base, que é uma imagem, uma conjectura que eu crio. Por exemplo, o que eu pensei aqui quando eu estava falando aí? Aquela palavra de Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E a convicção das coisas que se esperam. Que coisas, mano? Será que as coisas que diz respeito ao que o Evangelho diz que nós somos e temos, e que virão, entre aspas, ou é aquilo que eu quero como pessoa? Que o que eu vejo frustração é em relação ao que eu quero um carro. Então, eu tenho certeza, eu não vejo, mas eu tenho certeza. E isso pode ser frustrado, porque o compromisso que Deus tem é com a palavra dele, não é com o que eu entendi. Então, às vezes, eu percebo até mesmo em mim essa loucura. A fé é a certeza das coisas que não se veem, não sei o quê. Aí eu vou e imagino algo que eu ainda não tenho. Só que não, cara, a fé é a certeza das coisas. Mas que coisas são essas, mano, que a Bíblia quis dizer? Essa carta, ela diz respeito à identidade, a muito do que os judeus já eram, que é os hebreus, né? Sim.
Então acho que as coisas que a gente tem que ter certeza, e que isso é a fé, são as habilitações que o Evangelho nos dá, cara. Não é a respeito de coisas. Porque tem coisa que não acontece, velho. Não adianta, mano. Eu desisti desse negócio, mano. Entendeu? De ficar esperando. Não, Deus vai fazer, vai fazer. Eu já sei que pode ser que ele não faça, mano. Não é porque ele me deu um não. É porque ele já tem uma vida pra mim, velho. Aquilo que foge dessa vida que ele tem pra mim não vai fazer. Senão ele não me ama, cara. Eu entendo assim. Eu tomei um não de Deus. Que não de Deus, velho? Não existe isso, não, mano. O não de Deus é o sai daí que isso não é teu caminho, cara. Eu tenho um caminho pra você. Deus abençoa a minha vida. Não, cara. A vida que Deus tem pra mim já é abençoada, mano. Se eu tô querendo que ele abençoe, porque eu não tô vivendo a vida que ele tem pra mim. Uma coisa ou outra. Então eu começo a pensar assim, pô, cara, muitas frustrações nossas, a culpa é nossa, velho. A culpa, o protagonismo delas é nosso, mano. E por pura ignorância, porque a gente... acho que sofisma é algo que parece verdade, mas não é. Sim. E é a mesma coisa com a palavra, pô. Eu vou ali e leio. Que tudo que eu pedir em nome de Jesus, crendo, eu vou receber, pô. Talvez as nossas expectativas frustradas seja a respeito àquilo que ele não prometeu, né? Foge do propósito dele, velho. Se ele mandou pedir algo em nome dele, não é usando o poder. O poder é para expulsar demônio, velho. Para curar os enfermos. Quando ele fala para pedir algo em nome dele, é para representá-lo. Em nome do Senhor, eu tô fazendo isso aqui, dando continuidade ao que ele já fez, pô. Então logo tem que saber que aquilo o que ele quer. Por isso que ele falou que se a minha palavra estiver em vós, aí sim pedireis tudo. Percebe? Que antes ele fala isso. Se a minha palavra estiver em vocês, pedirei todas as coisas e aquilo vai ser... O interessante, eu já vou entrar na outra pergunta. O interessante disso, só compartilhando, é que talvez quando as nossas expectativas são frustradas, pode aparecer o próprio Jesus do nosso lado que a gente não reconhece. Não reconhece nada, o coração está endurecido. Olha só, né? A gente está tão triste com a expectativa frustrada que pode aparecer o próprio em carne e osso e a gente não reconhece que é ele. Então, logo entrando aqui na outra pergunta. Quando a expectativa se torna esperança, Leandro? Qual o seu discernimento a respeito disso aí? Eu acho que essa pergunta combina com o final desse texto que fala que quando os olhos deles foram abertos, né? Então, quando a gente para entender, dá um silêncio no mundo. Quando a gente para entender a real profundidade daquilo que Cristo quer trazer para a nossa vida, que é uma vida de plenitude, não só uma salvação redentiva, mas uma salvação vivida, a gente passa a ter os nossos olhos descobertos e a gente passa a entender da maneira com que Cristo veio trazer. Ele traz isso explicitamente quando ele traz o Sermão do Monte. Ele quer tirar essa visão material que os judeus tinham sobre a palavra de Deus. Então, a expectativa, quando a expectativa se torna esperança, é quando nós entendemos a vontade do Senhor e buscamos viver de acordo com ela, de acordo no propósito que Ele estabeleceu, que é o que aconteceu. Eles entenderam o que Cristo tinha, eles ouviram sobre os profetas, nos Salmos, na lei de Moisés. Quando Cristo se revelou para eles, então eles tiveram seus olhos descobertos. E aí eles voltaram para Jerusalém, para obedecer. Eles voltaram para a obediência, voltaram para o propósito. Não saiam de Jerusalém até que do alto desça poder. Então eles entenderam. Ele quis dizer isso. Então Jesus apareceu para a gente. Não, vamos voltar. Porque ele disse para a gente ficar. Então a gente volta para a esperança. Então a gente volta para o propósito, né? Interessante. A gente vê que eles só reconheceram Jesus e o propósito do que ele veio fazer, Léo, na mesa, né? Quando ele parte o pão. Velho. Quem era o pão, mano? Ou seja, Jesus senta com eles na mesa para cear e quando ele partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. Então Jesus desapareceu, ou seja, eles entenderam qual foi o verdadeiro propósito do porquê ele voltou, né? Partir, a comunhão, partilhar. Então, eu creio que ali, talvez a expectativa que ele tinha, agora foi quebrada e a esperança retornou. Com certeza. Que essa foi a pergunta, né? Quando que a expectativa se torna esperança?
Talvez a expectativa se torne esperança quando eu deixo de lado aquilo que eu queria e volto ao propósito. Ou seja, não está da forma que eu quero, mas eu me submeto a viver da forma que Ele quer. Então a minha expectativa foi quebrada. Aquilo que eu quero, aquilo que eu queria, eu já não quero mais. Aquilo que antes eu achava que era algo que fazia vital para mim, já não é mais. Eu creio que tudo que Ele quer é o melhor para mim. Então ali a expectativa é quebrada e volta a esperança. Por quê? Porque a esperança, eu espero, eu não sei o que tem pela frente, Léo. O interessante da esperança, que vem da palavra esperar, é que eu não sei o que vem, mas ainda assim continuo. A expectativa, ao contrário da esperança, ela me faz, parece que no caminho, ir obtendo resultado, para que eu possa continuar, é como se fosse um combustível. Mas eu creio que a esperança é o próprio combustível, do começo ao fim da trajetória. Olha que interessante. A própria esperança é o combustível para que nós possamos caminhar. E não a expectativa que vem dos resultados adquiridos conforme eu vou caminhando. Sim. Porque a expectativa, ela faz com que eu vá parando em postos de gasolina, Léo, para ir abastecendo. A esperança já me dá todo o combustível necessário para que eu possa caminhar até o final. Ou seja, eu não preciso parar em posto nenhum. E o interessante é que eles voltaram à esperança e entender o propósito quando Jesus parte o pão. Então, já respondendo essa pergunta, eu creio que a expectativa ela pode se tornar esperança quando eu quebro o que eu acho que preciso para continuar e volto a saber que eu já tenho tudo, que eu só preciso continuar. Então, já entrando aqui na outra pergunta, para a gente discorrer, é possível ter fé e ter expectativas? Interessante essa pergunta. O que você acha, Léo? É possível ter fé e ter expectativa? Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é possível ter fé e mesmo assim eu ter expectativa? Ou seja, eu necessitar de resultados para continuar? O que você acha? O que você tem para compartilhar a respeito disso aí? Cara, então, quando você, ao meu ver, quando você tem fé, você é livre de resultados. Então, por exemplo, a expectativa, eu acho que a gente é livre da expectativa quando a gente consegue conceber no nosso coração isso aqui, ó. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso aqui, para mim, é o resumo de expectativa e esperança. Porque quando a gente entra nisso aqui, velho, já era, mano. Mas como entrar nesse texto com plenitude? Porque a gente vê pessoas tratando desse texto à luz daquilo que elas querem trazer. Como seria ver esse texto e tentar aplicar em nossa vida, mas com plenitude? Como seria realmente não ver a figueira florescer, não ver tudo conforme nós queríamos que estivéssemos e ainda assim se alegrar no Senhor? Por exemplo, rapidinho, eu trago assim para volta sempre da onde a gente nasce, né? Nós, filhos de Deus, estamos aqui na terra para quê, velho? Para ver a figueira florescer? Para ver o campo ficar branco? Para ver... É para que a gente está aqui na terra, mano. Então esse porquê que a gente está aqui na terra, porque a gente foi chamado, nunca vai falhar. Então se a minha esperança estiver somente nisso, pronto, velho, eu vou poder falar isso aqui, ó, ainda que a figueira não floresça. Entende? Que eu não estou dependendo da minha vida mais, sim do propósito do Senhor se cumprir. E se essa for a minha vida agora, cumprir esse propósito, eu vou clamar isso aqui. Eu vou dizer que morrer é lucro, viver é Cristo. O que para mim era lucro, eu tenho por perda. Todos esses clamores do apóstolo Paulo, esses insights que ele teve, né? Foi quando o coração dele entrou nesse ambiente, velho. De que ele está aqui na terra para quê, velho? Para cumprir esse propósito. E esse propósito nunca. Tudo coopera para esse propósito, velho. Então acho que quando a gente perde a nossa vida, a gente encontra esse propósito que é a vida que Deus tem para nós.
Então, verdadeira esperança. Né? para viver isso, essa palavra aqui de Abacuque, velho, eu tenho que ser um com Deus. Aquilo que interessa o Senhor me interessa, aquilo que preocupa Ele me preocupa, e para que Ele veio aqui na Terra é porque eu estou aqui na Terra. Essa obra Ele se comprometeu e ela nunca vai falhar. Entende, mano? Vivendo isso, eu não vou ser uma pessoa presa em frustrações, em gratidão. E isso é uma maturidade, cara, emocional que nesses dias a gente precisa de ter. Não dá mais tempo para poder ficar amaciando o nosso ego, cara. A gente precisa mostrar a força que a gente tem e usar essa força de... que as portas do inferno não vão prevalecer, velho. Contra a igreja, mano. Não é contra quem a gente é, de fato. Quando a gente for igreja, a gente vai conseguir entrar lá e tirar aqueles que estão em condenação. O interessante é que todas as expectativas que a gente coloca em Jesus tornam a gente louco, né? Porque o próprio Cristo apareceu para esses 2 discípulos e falou que eles eram loucos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram a respeito de Cristo. Ou seja, a expectativa deles foram tão frustradas que eles se tornaram loucos. Porque tudo que os profetas disseram foi o que aconteceu. E como eles ficaram frustrados? Porque parece que, sei lá, parece que foi contada uma história paralela ao que estava escrito. Ou foi meio que exagerado naquilo que estava escrito. Por exemplo, em Isaías vai dizer que ele vai vir que ele estabelecerá o seu reino, o seu império, que derrotará o inimigo final, entendeu? Então o que acontece? Quando os fariseus pegavam esses textos, parece que transformava Jesus num segundo Davi. Então eles criaram essa temática na mente de que Jesus ia vir desse jeito, essa parada e tal. O interessante também é que todas as nossas expectativas, elas se dizem respeito à nossa carência, né? É uma carência que não foi suprida. E a gente acha que, de alguma forma, a gente precisa daquilo que é uma carência emocional, talvez, para que a gente possa continuar. E pelo fato de Jesus ou de Deus não suprir essa carência, a gente acaba fazendo uma equação errada. Por quê? Porque quando eu não tenho aquilo que eu queria, parece que deu tudo errado. E parece que o final também vai ser errado. Quando, na verdade, é uma carência. São pessoas que são como se fossem crianças, que dependem todo mês de um brinquedo novo sem dar valor ao brinquedo que receberam no mês passado. Assim é minha filha. Se eu der para ela hoje um brinquedo e na semana que vem eu sair com ela me pede outro brinquedo. De modo que se eu não der, ela chora, esquecendo do brinquedo que eu dei o mês passado. Ou seja, a respeito de expectativa e de esperança, Léo. A expectativa, ela vai continuar fazendo que eu dependa de resultado no caminho. A esperança me faz ter todo o combustível necessário para que eu não precise ir parando, para que eu não precise ir adquirindo resultados com o caminho, entendeu? Me faz começar e me faz terminar, porque eu não espero, porque eu não tenho expectativa de que vai acontecer, eu tenho a esperança de que já aconteceu. E tendo a esperança de que já aconteceu, eu vou conseguir discernir que todas as coisas cooperam para o bem. E aí sim a palavra se torna real, né? Que todas as coisas cooperam. Então, o que seria, já para a gente finalizar? Pessoas frustradas hoje são realmente carentes? Realmente têm um emocional um pouco abalado? Ou será que realmente elas precisam disso que elas acham que precisam? E isso não aconteceu. Porque a gente vê pessoas frustradas, né? E parando, Léo. Porque a expectativa gera ansiedade. A ansiedade pode gerar depressão. E a depressão pode me levar à morte, mano. Porque quando eu coloco a expectativa em algo, principalmente em pessoas, quando eu chegar ao ponto de precisar dessa pessoa, tendo a expectativa de que ela vai me ajudar e ela não me ajudar, eu me frustro. E essa frustração vai gerar em mim um certo tipo de ansiedade. E essa ansiedade pode gerar uma doença muito grave, pode me levar à morte. Então nem em Jesus eu posso colocar expectativa. Porque se ele não fizer o que eu quero, possa ser que eu fique doente. Não que ele não seja fiel. Não. Mas ele não vai largar o propósito dele para poder atender nossas necessidades emocionais.
É igual aquele fato que eu falei uma vez, a gente não compra coisa, a gente compra emoções. Se não gerar emoção, a gente não compra. E Deus é top, mano, pra frustrar a expectativa. Se estiver amadurecendo, prepara, velho. Prepara porque o que é de cair vai cair. Para que aquilo que é eterno venha a prevalecer. Eu anotei um negócio aqui interessante também semana passada que eu falei com você. Aquele ditado legal. Cuida das coisas do Senhor, que Ele cuida das suas. Já viu isso? Já. Aí eu anotei. Como? Se as minhas coisas são dele e as dele são a minha. Se penso assim, como está escrito, como Salomão disse que a boca fala de como o coração vê as coisas, eu não sou um com ele. Porque se eu tenho as minhas coisas, ele tem a dele, então eu não sou um com ele, velho. Então o defeito tá aí, mano. Cuide das coisas do Senhor para ele cuidar da minha. Não, velho. Quem tem que ser responsável pela minha vida sou eu, velho. Né? Não posso fazer isso. Eu não posso ser covarde a esse ponto. Porque às vezes eu fico assim, tô esperando em Deus. Esperando no Senhor, se escondendo, porque tem medo de tomar decisões e as coisas derem errado. Porque eu não creio que tudo coopera. Depende das coisas dar certo ou não. Então assim, cara, quando a gente começa a amadurecer, a gente não tem mais o direito, velho, de depender de resultado, mano. Só que a maioria não quer entrar nesse caminho. Esse caminho é estreito, mano. De ser uma pessoa livre. De ser infeliz porque as coisas deram errado. Isso não existe, mano. É como eu falo, é como a gente conversa sempre. Já tem um tempo que eu não sei que o dia ontem foi bom, não. O dia ontem foi legal, hoje não foi. Pô, como assim, mano? Não, velho, esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemos e nos alegremos nele. Então, o dia é o dia em si. As coisas que você faz que faz com que as suas emoções fiquem ruins. Mas a nossa plenitude, cara, o Evangelho nos dá a condição. A gente não quer tomar posse disso, cara, porque a gente tem medo do processo. Mas o Evangelho nos dá a condição e a habilitação para sermos pessoas plenas em toda e qualquer situação. Temos aí o apóstolo Paulo como um grande exemplo vivo disso, velho. O interessante disso, o negócio está tão bom que a gente ficou de tratar 30 minutos, mas já estamos vendo que está passando um pouquinho. Mas só para compartilhar também, o interessante disso, Léo, é que as nossas expectativas ainda são para ser salvo. A gente ainda busca Cristo para ser salvo. Talvez se a nossa esperança fosse de que já somos, a gente não ia ter expectativa de que ainda não somos, porque a expectativa gera ansiedade, como eu disse, e a ansiedade vai sempre fazer com que eu siga métodos e siga dogmas para que eu seja. Talvez se eu tivesse a esperança de que já sou, eu manifestaria essa esperança. Você falou uma coisa legal agora, que a gente acha que vai ser, em vez de viver como a gente já é. Essa certeza das coisas que a gente não vê é para se encaixar nesse contexto aí. Porque se a gente não vê, mas crê que nós já somos, logo a gente vai viver como tu tá falando, velho. Sem expectativa e sim na esperança que nós já somos salvos. Amém. Então é a certeza disso aí, ó. A Bíblia não fala que a gente é salvo, mano. Então, se eu tiver a fé, é a certeza disso. E a expectativa, como esses dois discípulos colocaram que Jesus ia remir o povo de Israel do jugo de Roma, ela pode ser frustrada quando eu não tenho a esperança de que ele já fez isso. Quando eu não tenho a esperança de que ele já me libertou dos meus pecados, de que ele já remiu a minha vida, ainda vou continuar criando expectativa de que ele vai mudar o meu casamento. Porque como a gente vive para ser salvo, a gente só está se importando com a salvação futura. E estamos esquecendo a nossa vida material terrena num momento agora. De modo que a gente muitas das vezes não se preocupa com o casamento em si, criação de filhos, moralidade, ou seja, a gente está tão preocupado com a salvação, a nossa expectativa está tanto na salvação que a gente esquece todos os outros âmbitos e não somos equilibrados nesse ponto. Vamos deixar uma deixa aqui, já para talvez uma sugestão de um tema próximo. O que é salvação? Que eu vejo a massa falar de salvação como não ir para o inferno. Mas tenho para mim que não ir para o inferno não é salvação, é livramento. Senão, porque o apóstolo Paulo disse para a gente se aperfeiçoar a nossa salvação. Então logo eu percebo que o fato de não ir para o inferno não é salvação. É livramento da condenação eterna. Então o que seria salvação, velho? Então mais para frente a gente pode discutir esse texto. Levantar esse tema que vai ser legal. Então finalizando eu vou compartilhar algo interessante aqui. Olha só o que o Leandro fala. Enquanto a esperança é a luz, enquanto há
esperança é uma luz e um alento, a expectativa é um passaporte carimbado para a frustração. Ter esperança de que algo aconteça é estar aberto para a possibilidade da realização de um desejo. Quando você tem esperança, está sintonizado numa frequência positiva. Tem consciência de que todas as possibilidades se encontram presentes e em estado de latência no universo. E que, portanto, os desejos podem ser realizados, embora não haja garantias de que isso aconteça. A esperança faz bem à alma e abre espaço para que você siga na direção dos seus objetivos. Já a expectativa, como a palavra diz, implica em contar com alguma coisa que ainda não aconteceu. Pode ser um evento, o comportamento de alguém, não importa. Quando você cria expectativas, o que está fazendo na realidade é construir um roteiro na sua imaginação, esperando que as outras pessoas e o mundo correspondam àquilo que você colocou na sua mente. A maior parte das decepções e sofrimentos nos relacionamentos, por exemplo, são decorrentes das expectativas criadas em torno de que a outra pessoa tem que fazer e de como as coisas devem ser. Ter expectativa é gerar frustração. Já não se tem o controle sobre nada, nem ninguém, a não ser sobre a própria atitude diante dos acontecimentos. Eu diria, na minha visão, precária e poética do mundo, que a expectativa é a ânsia angustiada pela ocorrência de algo. E enquanto a esperança é constatar grato ao universo a possibilidade de que algo venha a ocorrer. Mano, isso é interessante. Eu tô lendo um livro interessante do Augusto Cury, mano. O Leandro compartilhou com a gente. Rapaz, tá tuchado mesmo. Tá maluco. Esperança e expectativa. Nós não podemos ter expectativa, realmente, porque a expectativa ela pode ser frustrada e pode me fazer parar com tudo. Então, finalizando, tô lendo um livro interessante, Léo, do Augusto Cury. Ele estuda a mente de um cientista ateu, Marco Polo, e ele traz algo interessante. Ele fala que o ápice das nossas emoções frustradas é quando nós temos a ansiedade incessante e neurótica de mudar alguém. O que você acha a respeito disso? Quando a gente tem aquela neurose de querer mudar a gente já prega o evangelho querendo convencer porque a pessoa venha... Isso é uma ansiedade, isso é uma expectativa. Mano. E fruto de uma carência, mano. Querendo se sentir útil por estar fazendo algo. Então, galera, esse foi o compartilhar de hoje. O tema foi expectativa e esperança. Espero que esse tema possa ajudar você em alguma das suas áreas. Espero que, se você estava construindo uma fundação em cima da expectativa, espero que hoje essa marreta quebre esse fundamento, que você possa talvez construir a sua fundação em cima da esperança e não em cima da expectativa, porque uma vez que essa expectativa for frustrada, pode ser que você pare de construir, e esse não é o intuito de Deus. Ele não quer que você pare, Ele quer que você tenha a intuição certa para continuar, e creio que Ele já tem te dado todas as ferramentas para que você possa continuar. Continue esperando, tenha esperança e quebre a expectativa. Valeu? Tamo junto!